Olá, e no Viva Saúde de hoje a gente vai falar sobre a cardio-oncologia. Quer saber mais sobre essa especialidade? Então fica com a gente que o Viva Saúde está no ar. E em nome da Unicred da Maria Rocha, hoje eu recebo aqui a doutora Leila Ramos. Ela é cardiologista e hoje a gente vai falar um pouquinho, com o Outubro Rosa, sobre a cardio-oncologia. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você, Aline. Obrigada pelo convite. Estou muito contente de ajudar a mostrar melhor sobre a cardio-oncologia, a cardiologia e essa associação no mês das mulheres, né? Com certeza. Existe, então, a cardiologia e a oncologia. São duas especialidades diferentes, mas que, de repente, elas podem, estar juntas em algumas ocasiões. Mas o que seria, então, primeiro, a cardiologia? O que é essa ciência? A cardiologia é um estudo das doenças cardiovasculares, né? Na cardiologia, a gente acaba avaliando as complicações de infartos, insuficiência cardíaca, arritmias. Essas doenças, elas podem também estar presentes durante o tratamento de quimioterapia. Por isso que a oncologia se juntou um pouco com a cardiologia nessa área. O oncologista sempre foi um clínico muito amplo, assim, que avalia e todo o paciente oncológico, né? Mas, com o passar do tempo, se percebeu a necessidade de uma avaliação de alguns pacientes com relação à piora de um agravo ou à prevenção de uma doença cardiovascular. A gente sabe que a oncologia ela cresceu muito, os pacientes antes morriam do câncer e hoje eles sobrevivem, existem muitos sobreviventes de câncer e esses sobreviventes vão morrer de alguma coisa que na maioria das vezes é a doença cardiovascular, né? Infarto, AVC, insuficiência cardíaca. Eu acho que de 2000 a 2002 tiveram 600 mil novos casos de doenças oncológicas no país e a mortalidade não é uma mortalidade gigantesca, né? Vão ter muitos sobreviventes. E a partir do momento que ocorre esses sobreviventes, eles vão ter um envelhecimento e a gente sabe que algumas medicações, radioterapia, algumas quimioterapias podem acometer o coração e fazendo com que aumente a morbidade desses pacientes. Ah, entendi. Então, existe um perigo pós-tratamento cardiológico, né? Sim. E existe um perigo anterior também? Ou durante o processo? Durante o processo, existe algumas medicações têm uma cardiotoxicidade e também pós um período de 5 anos, assim, tem alguma radioterapia, pode ter um aumento de chance de doença coronariana, as doenças de próstata, né, que o tratamento normalmente são inibidores de hormônios, isso fazem com que esses pacientes tenham mais síndrome metabólica, mais obesidade, aumento da gordura abdominal, e isso aumenta o risco cardiovascular também. Nossa! Então, a oncologia, ela de praxe já faz isso, né? Ela avalia alguns pacientes que têm mais risco, que eu acho que o mais importante é isso. O oncologista percebeu o paciente, né, que ele já faz isso com frequência, percebeu de maior risco. Esse paciente que tem um maior risco cardiovascular, ele costuma ser encaminhado para o cardiologista ou feito alguns exames a mais, né, para ajudar a não ter um agravo por causa do tratamento oncológico. Sim. Doutora, quais são esses exames? Existem alguns exames que são mais específicos nesses casos ou geralmente a cardiologia daí usa os exames que já estão disponíveis? A maioria dos exames são normais, assim, mas quando chega no cardiologista, a anamnese, a eletro, a raio-x, tórax, o ecocardiograma é um exame muito importante. Algumas quimioterapias precisam do exame do ecocardiograma antes do exame e depois a cada 3 meses, ou se ocorre um sintoma de falta de ar, de inchaço, antecipa-se esse exame, né? O ecocardiograma, ele também tem
uma importância não só na força do coração, existe também uma avaliação com o strain, que ajuda a diagnosticar mais precocemente um paciente que possa ter uma cardiotoxicidade durante o tratamento. Isso nos auxilia a medicação, porque não tem muito assim, tem uma coisa muito específica assim, para evitar cardiotoxicidade no paciente que já usou quimioterapia, que já tem o coração fraco, uma coisa que é meio, quase não se usa, mas normalmente não tem medicamentos para prevenir essa cardiotoxicidade. O que tem é a gente achar o paciente que tem maior risco, e esse paciente que tem maior risco cardiovascular, avaliar se vai precisar de mais estatina, se vai trocar um remédio que está tomando um beta-bloqueador para pressão e o ideal seria tomar outra medicação, ou está usando muito diurético e daí a quimioterapia atrapalha um pouco e não tem lá tantos benefícios para um paciente que já tem um risco maior, há uma troca dessas medicações e isso a gente deve se fazer meio pré-procedimento. Assim. E, doutor, o que é uma cardiotoxicidade que você tenta explicar pra gente o que é isso? Existem algumas medicações, assim, as antraciclinas, elas machucam o coração de uma forma onde ele possa ficar mais fraco. E as antraciclinas, elas costumam ter uma dose, dependendo da dose, né, por metro quadrado, ela tem uma toxicidade. Então, lá em 1960, mais ou menos, se identificou o primeiro paciente com uma insuficiência cardíaca, que é o coração inchado, o coração fraco, por causa de antraciclina. Depois disso, se avaliou que isso tinha relação com a dose, e hoje em dia tem um limite de dose para o paciente, né? Isso é um dos medicamentos. Normalmente, a toxicidade da antraciclina ela tem uma tendência a não ser reversível. Então, a gente tem que lidar com aquele negócio de cuidar direitinho, não deixar passar da dose, avaliar a cada 3 meses, se ia começar a ter um pouquinho de uma perda de força do coração nessa avaliação do ecocardiograma. Daí a gente considera introduzir alguns remédios para insuficiência cardíaca, né? E se a força ficar muito baixa, às vezes tem que suspender a medicação. E essa medicação, ela é utilizada para todos os tipos de cânceres ou eles são para alguns em específico? As antraciclinas, elas são muito utilizadas para linfoma, para câncer de mama, né? E então ela tem bem usadas. E outra medicação que tem são os Hercept, que eu falei o nome comercial, acho que do trastuzumab, né, que é uma medicação que ela age numa toxicidade que é mais reversível. Aí, geralmente a gente avalia, aí caiu a força do coração, uma quantidade que a gente costuma dizer 10% da força do coração para baixo de 50%. Daí a gente reavalia o paciente, introduz medicação, para o remédio um pouco, depois repete o exame e às vezes pode até voltar. Isso ajuda bastante o oncologista também a não interromper uma medicação que é importante para o tratamento, né? Com certeza. E, doutora, durante esse tratamento, que vai funcionar daí meio que em conjunto, né? Se a pessoa é diagnosticada também com algum problema no coração, é exatamente isso? Vocês entram também, pode entrar também com uma medicação, pode pedir para o outro médico dar uma suspendida? Vocês têm que trabalhar então em conjunto para conseguir fazer, né? Isso tem que ser comunicado, conversado. Todos aqui nós temos contatos um do outro, assim, com muita facilidade, né? E, geralmente, se um encaminha, a gente responde e manda o retorno, né? Porque é uma discussão de equipe, né? É importante dizer que, assim, não é tão comum, assim, não tomou o remédio vai ficar doente, né? É importante a gente saber que os pacientes têm coração além da oncologia e com esse aumento da cura dos cânceres a gente tem que avaliar melhor o fato de que o paciente pode ter outra complicação que não o câncer, né? Às vezes o paciente começa a tratar o câncer e assim, não vou mais cuidar da diabetes, não vou mais cuidar do colesterol e isso não está certo, né? Porque existe um negócio assim
de ser uma doença que estigmatiza, a pessoa fica cansada, não é fácil tratamento, é um remédio em 20 dias. E são muitos remédios diferentes também. O cardiologista tem que se atualizar nessa área, né? Porque não é também só insuficiência cardíaca. Tem medicação que pode provocar, na hora da infusão da medicação, pode dar espasmo coronariano e dar infarto. Como eu disse, o oncologista aqui, ele é muito ligado assim, né? Em todas essas complicações, né? Mas muito serviço só para o oncologista, a gente acaba interferindo no sentido de ajudando quando é necessário. Com certeza. Doutora, e você estava explicando anteriormente que essa área da cardio-oncologia, ela é recente, né? Então, assim, aqui no Brasil, principalmente, ainda são novos até os cursos, ou enfim... apesar recente mundialmente, assim, o Brasil até é bem avançado na parte da cardio-oncologia, mas eu acho que residência médica de cardio-oncologia abriu depois na pandemia, assim, 2020, 2021, que abriu a primeira residência de cardio-oncologia. Até então, nem curso específico tinha. Na época da pandemia, a Sociedade Brasileira decidiu fazer um curso, porque foi logo depois que eles lançaram a diretriz, e que foi um sucesso mundial. Assim, a diretriz foi muito bem falada, né? Porque temos vários pesquisadores brasileiros na área da cardiologia importantes. E por conta disso, cresceu, assim, até alguns grupos fizeram outros cursos, não só o da sociedade, né? E mais com uma intenção de fazer com que os cardiologistas em geral avaliassem melhor os pacientes na parte da oncologia, né? Doutora, você acredita que algumas coisas já são boas para o coração, a gente sabe, né, como exercício físico, uma alimentação saudável, enfim, mas esses fatores, eles influenciam realmente a ponto de uma pessoa que tenha um câncer possa ser beneficiada com essa atividade física que ela tenha feito, com essa alimentação, ou nessa hora é indiferente? Com certeza. A gente fala assim, o paciente tem que ter um risco cardiovascular, ele é sedentarismo, tabagismo, obesidade, além da hipertensão, da história familiar, do diabetes. Então, tem coisas mais modificáveis que também são fatores de risco, né? E, então, se o paciente não é tão idoso, é um paciente jovem, mas a paciente já está acima do peso, já tem uma hipertensão, já é tabagista, essa paciente pode ter 30 e poucos anos, ela já tem um pouco de risco cardiovascular e vai ter que se avaliar melhor essa paciente no pré-operatório, no pré-operatório, não só no pré-operatório, como no pré-tratamento. Antigamente, a cardiologia ela entrava muito na oncologia só no pré-operatório. E o pré-operatório é uma coisa que a gente tem que avaliar também com cuidado, porque é um paciente que tem um tumor e que é um câncer, e a gente vai passar no cardiologista para ele demorar e fazer um exame, outro exame, o paciente tem que ser olhado diferente, né? Para não prolongar muito isso. Então, é um paciente diferente e que a gente tem que ter um olhar mais amplo, né? Com certeza. E, doutora, e quando existe esses riscos pré-operatórios, o que um cardiologista ele pode fazer para minimizar esses riscos? Para acelerar, sim? Talvez, assim, né? Você disse que tem que olhar esse paciente com mais cuidado, mas... O que pode ser feito para que minimize as... Eu acho que o mais importante é assim, não ter um excesso de exames do paciente para liberar para uma cirurgia que talvez não seja de um risco maior. Isso é uma coisa que o cardiologista tem que ter essa consciência, né? Pedir um procedimento que possa atrasar muito a cirurgia, principalmente nos pacientes que não têm sintomas, né? Os pacientes que estão com dor no peito, os pacientes que têm falta de ar, que estão com as pernas inchadas, do coração inchado, daí são pacientes que tem que ser abordado mais profundamente, né? Mas um paciente que está assintomático, talvez o ideal é acelerar essa liberação para
para fazer o procedimento, então fazer um pós-operatório mais cuidadoso, com eletros e troponinas, se tiver um risco maior, e sem fazer tantas intervenções, né, para acelerar o procedimento. Mas antes a cardiologia ela estava só nas pré-operatório. Hoje em dia a cardiologia fica no pré, no durante e no pós. Porque, por exemplo, a radioterapia. A radioterapia também ela tem uma toxicidade cardíaca. A radioterapia de mama geralmente agora é conformacional, né? E, digamos, ela não pega todo o coração, ela tenta tirar o coração da frente, mas pode pegar um pedacinho da coronária. E esse pedacinho da coronária que pegar, ela vai ter uma célula diferente ali já machucada. Então, ela tem uma tendência à aterosclerose mais rápida. Alguns pacientes que tiveram tratamentos antigos também, de linfoma, crianças, né, têm um risco maior também, porque são menores, né, e porque vão ficar muito tempo com esse digamos, com esse fator de risco na vida, né? Então, pode ter uma lesão de válvulas, na radioterapia. Então, geralmente, depois de 5 anos, o ideal é fazer uma avaliação daí coronariana mesmo, para ver se tem entupimento das coronárias, por causa dessa aterosclerose precoce em alguns pacientes com radioterapia. É isso que eu ia te perguntar, doutora. Depois que terminou um tratamento, o câncer foi vencido. Quanto tempo, se uma pessoa teve, né, alguma complicação do coração, quanto tempo depois, como é que é esse acompanhamento, talvez para o resto da vida? Depende um pouco da medicação, assim, mas geralmente os tratamentos de mama, de próstata, eles continuam acompanhando anualmente, assim. Depois que termina o tratamento, que faz ecos de 3 em 3 meses, termina o tratamento, faz 6 meses, faz 12 meses, e depois fica acompanhando anualmente. Ah, sim. E esse paciente, ele geralmente, eu sei que cada caso depende, mas ele pode sentir algumas coisas, como uma arritmia, ou ele fica com algumas sequelas assim, ou às vezes não. A maioria das vezes não sente nada, mas durante o tratamento sentir falta de ar, né? É comum a pessoa ter cansaço na quimioterapia, mas tem inchaço nas pernas, alteração da frequência do coração, muita falta de ar. Isso pode fazer com que seja antecipada a avaliação do ecocardiograma, daquele negócio de ver se diminuiu a força, porque se diminuiu a força vai ter que ter alguma intervenção, que às vezes é só remédio e às vezes é suspensão da medicação. E outra coisa que também, as arritmias também podem ocorrer, muitas porque o paciente fica enjoado, nauseado, vômito, alterações hidroeletrolíticas, que acaba acontecendo de ter algumas arritmias basicamente por isso, e às vezes um paciente é hipertenso, está tomando um diurético, daí já vomitou, perdeu líquido, daí desidratou, então tem que ter essa avaliação. Algumas medicações também elas causam alteração de pressão, dos tratamentos mais do intestino. Tem uma medicação que ela costuma alterar a pressão e às vezes a gente tem que trocar o remédio durante a infusão. Tipo, a pessoa fica uma semana ou 3, 4 dias tomando uma medicação quimioterápica e daí nesse momento a pressão fica mais alta, daí a gente desses dias deixa a pressão, um remédio um pouquinho maior e daí depois diminui. Uns pequenos detalhes para facilitar a vida do paciente. Com certeza. E doutora, quando existe esse acompanhamento com o cardiologista, também é feito semanal? Sempre quando ele vai fazer a quimio, ele precisa? Como é que é esse acompanhamento? É bem de perto, né? É assim, tem alguns casos que precisam ser feitos até exames tipo, teve uma lesão no coração, daí tem que fazer um exame de sangue antes da quimioterapia e depois da quimioterapia para ver se teve lesão de novo. Se está andando normal, normalmente fica retorno a cada 3 meses quando faz o eco. Tá. Daí se tiver alguma complicação, daí acaba sendo menos tempo. A gente tenta não fazer ser muito próximo, porque o paciente já tem a consulta com a enfermeira, já tem a consulta com o nutricionista, já tem a consulta com o fisioterapeuta, tem a consulta com o oncologista, tem a radioterapia às vezes é diária, né?
Então, esse excesso, assim, a gente tenta não ser tão, assim, de atrapalhar o paciente, mas a gente também não pode deixar solto. Com certeza. E, doutora, você que lida, né, nessa área também, como é que é lidar com um paciente que está nessa situação? Porque ao mesmo tempo que você está ali fazendo, né, o teu trabalho, querendo ajudar, mas a situação toda em si às vezes é complicada, né? A gente como médico, assim, às vezes se envolve com o paciente. É difícil não se envolver. Então, eu sou meio de me envolver um pouco. É difícil, né? Tem casos bons, né? Que o paciente recupera, fica bom. Tem as perdas, que às vezes acontece, mas graças a Deus tem as melhores do que os piores, né? É um pouco difícil, é um paciente que a gente tem que ter mais cuidado, eles são mais fragilizados, geralmente eles precisam de uma atenção um pouco maior, a consulta é um pouco mais demorada, justamente porque eles estão passando por um momento ímpar na vida, né? Com certeza. E a família também, eu acho que geralmente precisa de um apoio também, Sim. né? Porque os familiares também acompanham na consulta. É muito importante o acompanhamento do familiar, e a gente vê que também o acompanhamento psicológico do familiar. O pessoal da enfermagem, o pessoal da psicologia, eles tentam abraçar assim todos, né? Porque é difícil, às vezes, um paciente que é mais terminal, e nesse paciente tem a parte dos cuidados paliativos, que também é importante, muito importante no auxílio assim, do paciente e do familiar. Né? Isso. Até para o paciente não desistir do tratamento. Claro. Porque muitos, às vezes, querem desistir, o tratamento vai ser bom e vai dar certo, e assim, só se desesperou, né? Então... eu conversei com uma médica que ela faz cuidados paliativos, e ela frisou muito bem, assim, que cuidado paliativo não é um cuidado de fim de vida, porque às vezes a gente, né, também tem isso, assim, é um paliativo porque eu já estou morrendo, então, não, é justamente para você conseguir passar por esse processo e que para você passar bem e que você saia bem dele, né? Então é importante essa equipe multidisciplinar também para dar todo esse suporte, esse apoio não só para o paciente, mas também para a família, né? É o apoio da nutrição, né? Porque o paciente perde muito peso, e daí não consegue comer muita coisa, às vezes tem que comer frio, não tem que comer quente, assim, às vezes doenças da parte orofacial, assim, que dificultam a deglutição, ou às vezes de estômago, tem que ficar com sonda. Certamente o médico é o pequeno ali no meio da situação, mas o negócio é muito maior, assim. E doutora, em relação aos exames, você consegue perceber que teve um avanço? Eu acredito que sim, né? De exames que eram feitos antes, não só nessa parte da cardio-oncologia, mas também da cardiologia em si. Acho que hoje existem exames muito mais precisos e que ajudam muito mais vocês, né, na hora de um diagnóstico. Com certeza. Né? Cada ano que passa, a gente estuda melhor os exames. Né? Às vezes os exames não modificam muito, mas a forma de vê-los também ocorre uma modificação. Né? A cardiologia é uma ciência mutante, ela está em estudos diários, todo dia tem uma novidade. Da parte da avaliação da força do coração, a ressonância cardíaca é muito importante também, só que tem, aliás, até o padrão ouro para ver a força do coração, assim, porém, é um pouco dificultoso de tu ficar fazendo uma ressonância de 3 meses. Tá. Né? O ecocardiograma é um exame que não vai contraste, não é tão invasivo, é mais rápido, né? E muito mais barato. E o que um ecocardiograma faz, doutora? É um ultrassom do coração. Então, é um mais simples, né, digamos, do que uma ressonância do coração. E os laudos eu acredito também que os laudos dos ultrassons hoje estão também muito melhores, né? As imagens. Sim. O aparelho em si se modernizou, melhorou muito. Isso facilita a gente enxergar também, né? Porque um bom aparelho ajuda muito, né?
Geralmente a gente deixa a ressonância para um paciente que tenha uma janela difícil, que não dê para olhar, porque como o ultrassom ele passa pela pele, pelo músculo, osso, né? Às vezes a pessoa está com uma massa e que tirou, ficou com uma lesão actínica, não consegue ver bem, assim, existe essa limitação do eco. Daí a gente opta assim por essa avaliação de ressonância, ou para olhar uma coisa mais específica, né? Olhar que necrose e que a ressonância é um pouco melhor do que o eco em alguns casos, pequenas necroses, né? E são esses dois fibroses, tipos, aliás. E são esses dois tipos de exame mais comuns nesses Na casos? cardiologia a gente também pode fazer a cintilografia. Cintilografia isótopo para ver só a função ventricular. Mas também vai radiação, a gente deixa para casos específicos, assim. Sim. Doutora, é muito interessante saber que existe, né, uma ciência que, enfim, agora está sendo mais estudada ainda. Fiquei muito feliz de saber que o Brasil não está para trás. Não, mundialmente, né? Temos muitos bons aqui, muitos bons estudiosos, né? Isso foi uma notícia muito... E eu tenho certeza que quem está escutando a gente também ficou muito feliz, assim, por saber que existe um avanço aqui no Brasil em relação a isso. Porque é uma especialidade que, com certeza, vem para beneficiar, né, assim como todas as outras especialidades, mas essa, mais uma para beneficiar esses pacientes que estão passando por um momento delicado, né? E eu quero agradecer muito a sua presença aqui, foi muito legal o nosso bate-papo. Trouxe informações muito preciosas, né? E eu espero que da próxima vez que a gente converse tenha mais novidades ainda, mais avanços ainda, para a gente poder estar compartilhando com todo mundo que está escutando a gente. Eu que fico muito grata pelo convite e estou aí à disposição para poder ajudar em algum dia. Com certeza. Doutora, muito obrigada. Obrigada a você. E o Viva Saúde Unimed Tubarão fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Quinta-feira que vem, a gente tem um novo encontro pela UniTV às 8h30 da noite e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero todos vocês. Até mais.